Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Estamos aqui, em continuidade ao projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica, onde, a partir da leitura do Catecismo Maior de São Pio X, nós vimos trazendo aqui a doutrina católica, né? Para os batizados, para os visitantes, para os interessados, enfim. Lembrando que na última postagem, nós fizemos a leitura do Catecismo Maior de São Pio X sobre a invocação dos santos, dentro daquele grande tema, que é a oração. E nessa 19ª aula, nós vamos tratar aqui da terceira parte do Catecismo Maior de São Pio X, lembrando que é da editora Permanência, né? Perdão. Nós vamos tratar aqui, na terceira parte, dos mandamentos da lei de Deus e da lei da Igreja. Essa etapa, essa terceira parte do Catecismo Maior de São Pio X se divide em 5 capítulos, onde o primeiro trata dos mandamentos da lei de Deus em geral, o segundo capítulo trata dos mandamentos que se referem à pessoa de Deus Nosso Senhor mesmo, o terceiro, os mandamentos que se referem ao próximo, o quarto, dos mandamentos, dos preceitos da Igreja, e o capítulo 5 trata dos deveres de Estado, e dos conselhos evangélicos. Lembrando que o catecismo se desenvolve numa sequência de perguntas e respostas, e que são basicamente autoexplicativas. Não há que se fazer muitas digressões, comentários profundos, porque isso aqui não é um curso de teologia, é simplesmente a leitura do catecismo, que numa linguagem simples, numa linguagem acessível a todos, e a própria relação que existe entre as perguntas e as respostas são autoexplicativas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a exposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Terceira parte do Catecismo Maior de São Pio X, dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 1, dos mandamentos da lei de Deus em geral. Parágrafo 342, de que trata a terceira parte da doutrina cristã. A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos da lei de Deus e da lei da Igreja. 343. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias.
Parágrafo 344. Por que tem esse nome os mandamentos da lei de Deus? Responde São Pio X. Os mandamentos da lei de Deus têm esse nome porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de cada homem e os promulgou no Monte Sinai, na antiga lei, esculpidos em 2 tábuas de pedra, e porque também Jesus Cristo os confiou na nova lei. Autoexplicativo, né? Parágrafo 345. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são 3 primeiros, que se referem diretamente a Deus e aos deveres que temos para com Ele. 346. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7, que se referem ao próximo e aos deveres que temos para com Ele. 347. Somos obrigados a observar os mandamentos? Responde aqui o catecismo: sim, todos nós somos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou, e basta transgredirmos gravemente um só deles para merecer o inferno. 348. Podemos observar os mandamentos? Responde São Pio X. Essa é uma pergunta, né, e que hoje se tornou quase que um dilema, né? Temos condições de alcançar já nessa terra a perfeição? Podemos dizer que seja essa a pergunta. E São Pio X responde assim: podemos, sem dúvida. Porque Deus não nos manda nenhuma coisa impossível e dá a sua força, a sua graça para que possamos observá-los, né? Isso é perfeitamente possível, na medida em que também saibamos pedir, né? É basicamente isso. Então, continuando 349, que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento deve-se considerar a parte positiva e a parte negativa, isto é, o que nos é ordenado e aquilo que nos é proibido. Então, basicamente, as respostas de São Pio X são autoexplicativas, então a gente vai continuar, né, aqui na sequência. Como dito, o capítulo 2 agora, né, que trata dos mandamentos que se referem especificamente à pessoa divina de Deus Nosso Senhor. Então está aqui, o primeiro mandamento da lei de Deus. Parágrafo 350. Por que disse o Senhor antes de ditar os mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus. Antes de promulgar os mandamentos, Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser, e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. Politicamente incorreta, né? Mas vamos continuar. Depois faremos algumas considerações, se assim aprouver. 351. Que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só como o nosso soberano Senhor. 352. Como se cumpre o primeiro mandamento? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. 353. Que é o culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. 354. Que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. 355. Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração? Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração. É necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma, com o corpo juntamente, porque Ele é o Criador e Senhor absoluto de um e de outro. 356. Poderá haver culto externo sem o interno? Não pode de forma alguma haver culto externo
sem o interno, porque aquele desacompanhado deste fica privado de vida, de merecimento e de eficácia, como um corpo sem alma. 3:5:7, que nos proíbe o primeiro mandamento. O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. 3:5:8, o que é idolatria? Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, uma estátua, uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. 3:5:9, como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? Na Sagrada Escritura está expressa esta proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, e não adorarás tais coisas, nem lhes darás culto. 360. Proíbem essas palavras todas as espécies de imagens? Não, por certo, responde aqui São Pio X, mas só as das falsas divindades, feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. E tanto isto é verdade que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer algumas, como as 2 estátuas de querubins que estavam sobre a arca e a serpente de bronze no deserto. 3:61. Que é superstição, então? Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como atribuir a uma ação ou a alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. 3:62. Que é sacrilégio? O sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada ao seu culto. 3:63. O que é heresia? A heresia é um erro culpável da inteligência, pelo qual se nega com pertinácia, ou seja, obstinadamente, alguma verdade de fé. Aqui cabe um parêntese rápido, essa questão da pertinácia aqui, ela pressupõe que o indivíduo que pratica a heresia, ou seja, quando nega uma verdade de fé, ele o faz de forma culposa, ou seja, ele sabe que ele precisaria se aprofundar um pouco mais nas coisas e não o faz e, portanto, né, ele incide no ato culposo. Né? E ele sempre sabe que ele está fazendo algo errado. Essa é a questão aqui. Entendeu? Não por ignorância invencível, né? Aquela ignorância absoluta que a pessoa não tem como saber. Então, avançando, 3:64, que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também o comércio ou trato com o demônio, ou filiar-se às seitas anticristãs. 365. Quem recorra ao demônio ou o invoque comete pecado grave. Quem recorrer ao demônio e o invoca comete um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e dos homens. 366. É lícito interrogar as mesmas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são proibidas porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica, razão porque foram justamente interditadas pela Igreja. Autoexplicativo, né? Avançando. 367. O primeiro mandamento proíbe, acaso, honrar e invocar os anjos e os santos? Não. Não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos. E até o devemos fazer, porque é coisa boa e útil, e altamente recomendada pela Igreja, já que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. 368. Jesus Cristo, nosso único mediador junto de Deus. Por que recorremos também
a intercessão da Santíssima Virgem e dos santos, sendo Jesus Cristo, né, o nosso único mediador. Por que recorremos à intercessão dos santos, da Santíssima Virgem, dos anjos? Bom, São Pio X responde aqui de forma autoexplicativa, né, sempre, sem que haja necessidade de estender ou de acrescentar absolutamente nada. Ele diz assim: Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus. Enquanto sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Autoexplicativo, né, pessoal? Então vamos lá. 369. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, responde São Pio X. Porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. 370. E as relíquias dos santos podem honrar-se? Sim. Também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devemos ressurgir gloriosos para a vida eterna, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. 371. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Muito importante. Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há esta diferença. A Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e como nossos intercessores junto dele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, de adoração, e o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, de veneração aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, de essencialíssima veneração como Mãe de Deus. Do segundo mandamento da lei de Deus, continuando, número 372, que nos proíbe o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, proíbe-nos, primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Terceiro, fazer juramentos falsos ou desnecessários, ou proibidos desta ou daquela maneira. 373. Que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, escárnio ou de outro modo pouco reverente. 374. O que é a blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. 375. Há diferença entre blasfêmia e imprecação ou praga? Sim, há diferença, porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja o mal a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, ao passo que, com a imprecação ou praga, se amaldiçoa ou se deseja mal a si mesmo ou ao próximo. Que é jurar? Número 376. Jurar é tomar a Deus em testemunho da verdade que se afirma ou se promete. 377. É sempre proibido jurar? Não é sempre proibido jurar, mas é lícito, até honroso para Deus, quando há necessidade e se jura com verdade, discernimento e justiça.
378. Quando não se jura com verdade? Quando se afirma com juramento que se sabe ou que se julga falso, e quando com juramento se promete o que não se tem intenção de cumprir. 379. Quando se jura sem prudência, sem madura ponderação, ou por coisas de pequena importância. 380. Quando não se jura com justiça? Quando se jura para fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar, vingar-se, roubar e outras coisas parecidas. 381. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas? Não. Só não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo, porque são proibidos pela lei de Deus e da igreja. 382. Quem jura falso comete pecado? Quem jura falso comete pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita, chamando-o em testemunho do que é mentiroso, do que é falso. 383. Que nos ordena o segundo mandamento. O segundo mandamento ordena-nos que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. 384. O que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus, uma coisa boa, para nós possível, e melhor que a coisa contrária, a que nós obrigamos, como se nos fosse preceituada. 385. Se a observância do voto se nos tornasse no todo ou em parte muito difícil, que haveria a fazer? Podia-se pedir a comutação ou dispensa ao bispo próprio ou ao sumo pontífice, conforme a qualidade do voto. É pecado transgredir os votos? Transgredir os votos é pecado, e por isso não devemos fazer votos sem madura reflexão. E ordinariamente sem o conselho do confessor ou de outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar. 387. Podem fazer-se votos a Nossa Senhora e aos santos? Os votos fazem-se só a Deus. Pode-se, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Do terceiro mandamento da lei de Deus, número 388. Que nos ordena o terceiro mandamento? Guardar domingos e festas. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ordena-nos que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. 389. Quais são os dias de festa? Na antiga lei eram os sábados e outros dias particularmente solenes para o povo judeu. Na lei nova são os domingos e outras festividades estabelecidas pela igreja. 390. Por que na lei nova se guarda o domingo e não o sábado? O domingo, que significa o dia do Senhor, substituiu o sábado porque foi em dia de domingo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. 391. Que obra de culto nos é preceituada nos dias de festa? É-nos preceituado assistir devotamente ao santo sacrifício da missa. 392. Com que outras obras costuma um bom cristão santificar as festas? Um bom cristão santifica as festas, assistindo à doutrina cristã, às pregações e aos ofícios divinos, recebendo com frequência, com as devidas disposições, os sacramentos da penitência e da Eucaristia. E terceiro, dando-se à oração e às obras de caridade cristã para com o próximo. Que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento nos proíbe os trabalhos servis e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. 394. Quais são os trabalhos servis proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que tem parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, dos operários e dos artífices. 395. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo, comete-se pecado mortal. Não obstante, não há culpa grave se o trabalho dura pouco tempo. 396.
Não há nenhum trabalho servil que seja permitido nos dias santos. Nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida ou ao serviço de Deus, e os que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. Você vê que não é tanto assim, né? Você vê que a doutrina tradicional da Igreja Católica não é obtusa, né? Hoje nós temos essa coisa do trabalho, né? Muito bem difundida. Desde que se tenha as devidas disposições de alma e de espírito, não há problema nenhum. É isso. É isso que São Pio X está querendo dizer aqui. 397. Por que nos dias santos são proibidos trabalhos servis? São proibidos nos dias santos trabalhos servis a fim de que possamos melhor dedicar ao culto divino e à salvação da nossa alma, e para repousar nossas fadigas. Por isso não é proibido entregar-se a divertimentos honestos. Você vê. Até São Pio X, até o Padre Pio de Pietrelcina, ele dizia que um ato vale, às vezes, dependendo da situação, tem tanto valor quanto uma oração bem feita. Uma oração feita com as devidas disposições. Entendeu? Um ato, uma obra, ou algo do tipo. Né? Então, é preciso ter o conhecimento que liberta, né? Para que nós não caiamos nessas armadilhas, nesses espantalhos, né? Que tanto prejudicam, né? A prática da virtude da piedade, né? Por exemplo. Continuando, 389. Que mais devemos evitar de modo especial nos dias santos? Poxa, nos dias santos devemos evitar principalmente o pecado e tudo que possa induzir-nos a ele, como são os bailes, as outras diversões e reuniões perigosas. Capítulo 3º, dos mandamentos que se refere ao próximo. Quarto mandamento da lei de Deus. O que nos ordena o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Número 400. O que nos proíbe o quarto mandamento? Ofender os nossos pais com palavras, obras ou qualquer outra maneira. 401. Debaixo do nome de pai e de mãe, que mais pessoas compreende este mandamento? Compreende todos os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, os quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. A obediência, gente, é fundamental e ela vai... Ela nos remete à reflexão sobre um problema muito grave para nós humanos, que é o nosso ego. A obediência é fundamental para a estabilidade social, para a estabilidade como um todo. Haja vista que a própria desobediência hoje é que fez com que, de alguma forma, a heresia protestante, por exemplo, se espalhasse de tal forma que hoje me parece que só um ato da providência poderia reverter isso. E o que acontece, inclusive, até aconteceu dentro das próprias fileiras católicas, né? Hoje parece que você tem 1000 igrejas dentro de uma única igreja, né? Dada a disparidade, né? Um monte de opiniões, etc., a mudança da doutrina, etc., é uma confusão medonha, demoníaca, realmente. Né? Então, esse trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho de obediência, de resistência e de combate, né, à própria soberba, ao próprio orgulho, essa necessidade, parece que entranhada em nossa alma, no nosso espírito, de vivermos uma independência, uma liberdade. É complicado demais, né? Só pela graça a gente consegue dar seguimento a isso daí. Então, continuando, 402. De onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de lhes obedecer? A autoridade que os pais
tem de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de obedecer vem de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento material e espiritual. 403. Têm os pais deveres para com os filhos? Sim. Amar, cuidar e alimentar, prover a educação civil e religiosa, dar bom exemplo, afastá-los das ocasiões de pecado, corrigi-los nas faltas e auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. Estado, né? Solteiro, casado, religioso, das armas, da vida civil, política, a vida empresarial, enfim. Esse é o estado. 404. Deu-nos Deus o modelo de família perfeita? Sim. O primeiro a família perfeita, é a Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos. Isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Pai Eterno lhe confiou, que é pregar o Evangelho e levar a cabo a salvação do gênero humano. 405. Poderiam as famílias que vivessem isoladamente umas das outras prover a todas as suas necessidades materiais e morais? Bom, se as famílias vivessem isoladamente, responde o catecismo, uma das outras, não poderiam prover as suas necessidades. E é necessário que elas se unam em sociedade civil a fim de auxiliarem-se mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. 406. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é uma reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe, para se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. 407. De onde vem para a sociedade civil a autoridade que governa? A autoridade vem de Deus, né, que a constituiu para o bem comum dos homens. 408. Há a obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e de lhe prestar obediência? Sim, claro. 409. Devem respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil? Sim, exceto aquelas que sejam contrárias à lei de Deus, pois esta é uma ordem e exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. 410. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm outros deveres? Sim. Além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, tem o dever de viver em harmonia e procurar, segundo suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada, próspera, para o proveito comum, com vista à salvação eterna de todos os indivíduos. Do quinto mandamento da lei de Deus. Que nos proíbe o quinto mandamento: não matar? Dar morte ao próximo, bater nele ou feri-lo ou causar qualquer outro dano ao seu corpo, por nós ou por meio de outro. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe ainda ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, cometer suicídio. 412. Por que é pecado grave matar o próximo? Porque o que mata usurpa temerariamente o direito que só Deus tem sobre a vida do homem. E porque destrói a segurança da sociedade humana, porque tira ao próximo a vida, que é o maior bem natural que ele tem neste mundo. 413. Haverá casos em que seja lícito matar o próximo? Sim, durante o combate em guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo a algum crime, e quando se trata da necessária e legítima defesa da vida, no momento de uma injusta agressão. 414. No quinto mandamento, proíbe Deus também fazer mal à vida espiritual do próximo? Sim. Como, por exemplo, o escândalo, né? Calúnia, injúria, difamação, etc. 415. O que é o escândalo?
O escândalo é qualquer palavra, ação ou omissão que seja ocasião para os outros cometerem pecados. 416. É pecado grave o escândalo? É, porque tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção, com a perda das almas, pois que ele dá ao próximo a morte da alma, tirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa do que a vida do corpo. E porque é causa de uma multidão de pecados. Por isso Deus ameaça os escandalosos com os mais graves e severos castigos. Porque no quinto mandamento Deus proíbe ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, suicidar-se. No quinto mandamento Deus proíbe o suicídio porque o homem não é só senhor da sua vida, como não é da dos outros. A igreja, por seu lado, castiga o suicida com a privação da sepultura eclesiástica. 418. É proibido no quinto mandamento também o duelo? Sim. É proibido, sim. 419. Também é proibido o duelo quando se está excluído o perigo de morte? Sim, também. 420. Por que a defesa da honra? Por que a defesa da honra justificar o duelo? Porque é falso que o duelo se repare a ofensa, que através do duelo se repare a ofensa. E porque não se pode reparar a honra com uma ação injusta, irracional e bárbara como é o duelo. Então, o que nos ordena o quinto mandamento? O quinto mandamento ordena que perdoemos os nossos inimigos e queiramos o bem de todos. 422. O que deve fazer quem prejudicou o próximo na vida do corpo ou na alma? Quem prejudicou a vida do próximo? Não basta que se confesse, mas também reparar o mal que fez, compensando o próximo do dano que causou, retratando-se dos erros que lhe ensinou e dando-lhe bom exemplo. Do sexto e do nono mandamento da lei de Deus. Então, do sexto e do nono mandamento da lei de Deus. 4:23, que nos proíbe o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Proíbe qualquer ação, palavra ou olhar contrários à santa pureza e à infidelidade no matrimônio. Politicamente incorreto, pessoal? Parece que sim, né? 424, que nos proíbe o nono mandamento. O nono mandamento proíbe expressamente todo e qualquer desejo contrário à fidelidade que os cônjuges se juraram ao contrair o matrimônio. E proíbe também todo e qualquer pensamento culpável e todo e qualquer desejo de ação proibida pelo sexto mandamento. 425. É um grande pecado a impureza? É. Gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição de irracionais, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios e provoca os mais terríveis castigos de Deus nesta vida e na outra. Veja bem, essa condição de criaturas irracionais no pecado da impureza. Sem comentários, né? Vamos lá. 426. São pecados todos os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza? Prestem atenção. Os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza não são em si pecados, mas antes tentações e incentivos ao pecado. Muito importante. 427. Quando são pecados esses maus pensamentos, então? Quando culpavelmente lhes damos motivo, ou neles consentimos, ou nos expomos ao perigo próximo de neles consentir. Aqui hoje vem a baila aquela palavra de São Paulo, né? A gente tem que conviver no meio da sociedade santamente. Então, São Paulo dizia, a gente não pode sair do mundo. Isso aí só cabe a Deus decidir, né, a hora em que vamos sair. O que cabe a nós é manter a vigilância, a oração, o Santo Terço, a missa, a Eucaristia,
para nos protegermos e estarmos atentos a essa diferenciação que o São Pio X ensinou aqui, né? Que é o consentimento e o deleite, né? Naqueles pensamentos, naquelas tentações que vêm e vão, e hoje muito mais do que nunca, né? Então, vamos lá. Fechado esse parênteses, continuemos. 428, que nos ordena o sexto e o nono mandamento. O sexto mandamento ordena-nos que sejamos castos e modestos nas ações, nos olhares, no porte e nas palavras. O nono mandamento ordena-nos que sejamos castos e puros até nosso próprio íntimo, isto é, na alma e no coração. Só com a graça de Deus, pessoal, só com a graça de Deus, que não vai nos faltar. E que nunca nos faltou, na verdade. 429. Que devemos fazer para observar o sexto e o nono mandamentos? Devemos invocar frequentemente e de todo o nosso coração a Deus, ser devotos da Santíssima Virgem Maria, lembrar-nos sempre de que Deus nos vê, pensar na morte, nos castigos divinos, na paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor, manter vigilância sobre nossos sentidos, olhares, etc. Praticar a mortificação cristã, esse é tema para um outro vídeo, né? E frequentar os sacramentos com as devidas disposições, né? Não estar em estado de pecado mortal, etc. Por aí. 430. Você vê que é tudo autoexplicativo, né? A linguagem que São Pio X usa aqui é muito simples, direta, objetiva, claro. Inclusive para crianças que já atingiram a idade da razão, hoje em dia, pelo menos, é plenamente possível que elas entendam também. Evidentemente com algum auxílio, numa ou noutra situação. Então, fechando o parênteses, 430, que devemos evitar para nos conservarmos castos? Devemos evitar a ociosidade, as más companhias, más leituras, a intemperança, a vigilância do olhar, né? Figuras sugestivas, indecentes, espetáculos dentro desse contexto, né? Bailes, conversas, etc., diversões perigosas, bem como as demais ocasiões de pecado, né? O sétimo mandamento da lei de Deus, não furtar, 431. Que nos proíbe esse mandamento? Tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo. 432. O que quer dizer furtar? Quer dizer tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono, quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado do que lhe pertence. 433. Por que se proíbe furtar? Porque é um pecado contra a justiça, e se faz injúria ao próximo, tirando e retendo contra o seu direito e contra a sua vontade o que lhe pertence. 434. O que são coisas alheias? São todas as coisas que pertencem ao próximo, das quais tem a propriedade e uso, ou simplesmente as que ele tem em depósito. 435. De quantos modos se tiram justamente as coisas alheias? De dois modos, com furto e com roubo. 436. Como se comete o furto? Comete-se o furto tirando ocultamente as coisas alheias. 437. Como se comete o roubo? Tirando com violência ou manifestamente as coisas alheias. 438. Em que caso se pode tirar as coisas alheias sem cometer pecado? Quando o dono não se opõe, ou então quando se opõe injustamente, né? Como aconteceria se alguém estivesse em extrema necessidade, contanto que tirasse só o que lhe é estritamente necessário para suprir
a necessidade urgente e extrema. 439. É só com o furto e com o roubo que se prejudica o próximo nos seus bens? Prejudica-se também o próximo nos seus bens com a fraude, com a usura, né, a prática de juros abusivos, né, etc. E com qualquer injustiça contra seus bens. 440. Como se comete a fraude? Enganando o próximo no comércio, com pesos, medidas ou moedas falsas, gêneros deteriorados, mercadorias deterioradas, falsificando escrituras e documentos, em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou qualquer outro contrato, e ainda quando não se quer dar o preço justo ou o preço combinado. De que modo se comete a usura? Exigindo sem título legítimo um juro ilícito por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância do próximo também. Que outras injustiças se cometem contra os bens do próximo? São injustiças fazendo perder injustamente o que tem, danificá-lo na sua propriedade, não trabalhar como se deve, não pagar por malícia as dívidas e mercadorias compradas, ferir ou matar os animais do próximo, estragar ou deixar estragar-se o que se tem em depósito, impedir alguém de auferir um lucro justo, auxiliar os ladrões e receber, esconder ou comprar coisas roubadas. Por aí. Autoexplicativo, né? 443. É pecado grave roubar? É um pecado grave contra a justiça quando se trata de matéria grave. Sim. É um pecado grave roubar. Quando é grave a matéria do furto? 444. Quando se tira coisa importante, ainda quando tirando coisa de pouca monta, o próximo sofre com isso grave dano. 445. O que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento ordena-nos que respeitemos as coisas alheias, que paguemos os justos salários aos operários e que observemos a justiça em tudo que se refere à propriedade alheia. 446. Quem pecou contra o sétimo mandamento basta que se confesse? Não. É preciso restituir de alguma forma e compensar o próximo dos danos causados. 447. O que é a reparação? A reparação dos danos causados é a compensação que se deve dar ao próximo pelos furtos, lucros perdidos por causa do furto e de outras injúrias cometidas em seu prejuízo. 448. A quem se devem restituir as coisas roubadas? Aquele a quem se roubaram, ou seus herdeiros, se já estiver falecido. 449. O que se deve fazer quando se acha alguma coisa de grande valor? Deve-se empregar grande diligência para achar o dono e restituir-lhe fielmente. Do oitavo mandamento da lei de Deus. O que nos proíbe o oitavo mandamento? Não levantar falso testemunho. Proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerários e todas as espécies de mentiras. O que é a detração ou murmuração? 451. É o pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados ou defeitos alheios. O que é a calúnia? A calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que não tem. 453. O que é a adulação? É um pecado que consiste em enganar uma pessoa dizendo-lhe falsamente bem dela, mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito. E a suspeita temerária? 454. É um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros, sem justo fundamento. E a mentira? 455. É o pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou falso
por meio de palavras ou ações, o que se julga não ser assim. 456. De quantas espécies é a mentira? Tem a jocosa, que é aquela que se comete por brincadeira e sem prejuízo para ninguém. E ela tem 3 espécies: a jocosa, a oficiosa e a nociva. 457. A jocosa é aquela que se comete por gracejo e sem prejuízo a ninguém. 458. A oficiosa é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. E a nociva, que é o 459. A nociva é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. 460. É lícito alguma vez mentir? Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem por proveito próprio ou alheio, porque é coisa má em si mesma. 461. Que é o pecado da mentira, então? A mentira, quando é jocosa ou oficiosa, é o pecado venial. Mas quando é nociva, é pecado mortal, se o prejuízo que causa é grave. É necessário dizer sempre tudo conforme se pensa? Não, nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que pergunta. 463. Quem pecou contra o 8º mandamento, basta que se confesse? Não, não basta que se confesse, mas é também obrigado a retratar-se de tudo o que disse, caluniando o próximo, e reparar do melhor modo que possa os danos que causou. 464. Que nos ordena o 8º mandamento. O 8º mandamento ordena-nos que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do próximo. Do 10º mandamento da lei de Deus. Que nos proíbe o 10º mandamento da lei de Deus? Não cobiçar as coisas alheias. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, proíbe o desejo de privar o próximo de seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Por que Deus proíbe o desejo dos bens alheios? Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios porque Ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. 467. Que nos ordena o 10º mandamento? O 10º mandamento ordena-nos que nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza quando Deus nos queira neste estado. Tá? Isso, um parênteses aqui, tá, pessoal? Não quer dizer que você não vá trabalhar, lutar para sair dessa situação, né, de penúria, porque Deus Nosso Senhor não quer que estejamos nessa situação. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Isso significa também, né, não sermos assolados, né, e ficarmos indiferentes a qualquer situação de miserabilidade. Temos que empreender todos os nossos esforços, pedindo a Deus as graças e a força necessária para sairmos dessa situação, né? Não ficarmos nessa situação de inércia como se Deus quisesse que nós fôssemos miseráveis. Isso não condiz com a verdade católica. As pessoas precisam compreender isso para que não caiamos no erro, né, protestante, né, e de alguns incautos que acham que virtude é sinal de pobreza, né, de miséria. Não tem nada a ver isso aí, ok? 468. Como pode o cristão estar contente na pobreza? Aí vem aqui, né? O cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila, que a nossa verdadeira pátria é o céu e que Jesus Cristo se fez pobre por amor de nós e prometeu um prêmio especial a todos aqueles que suportam com paciência a pobreza. Então, está dito aqui, de alguma forma, que isso pode ser opcional, porque é obrigação, por exemplo, quando tratamos mais atrás da questão
dos mandamentos, do mandamento de honrar pai e mãe, por exemplo, é que os pais eles têm a obrigação de prover as necessidades espirituais, mas também as necessidades materiais de seus filhos. Logo, o que você puder fazer de forma lícita, correta, de acordo com a moralidade, de acordo com o que é certo para sair de uma situação de pobreza, isso é perfeitamente lícito e deve ser feito, entendeu? Porque nós temos esse dever para com nossos filhos e outras pessoas. Quem tem mais pode ajudar mais, né? Isso é um fato. Agora, há aqueles que preferem viver uma vida, né, quase que totalmente isenta, né, de bens materiais, porque sabem que a nossa pátria final, o nosso destino final não é aqui. Então isso é uma coisa opcional, desde que também não leve você a pecar, né, a fazer imprecações, murmurações, etc. Então tudo é o equilíbrio. Você vê que a doutrina católica ela é perfeita, ela se amolda a vida de uma tal forma que fica muito difícil, praticamente impossível contradizê-la, né? Então, pessoal, os mandamentos da lei de Deus agora terminaram. Vamos adentrar aqui em continente do capítulo 4, né, dos preceitos da igreja, em sua parte geral. Lembrando que é uma sequência numérica, né? E agora estamos aqui no 469. E a questão é a seguinte: além dos mandamentos de Deus, que mais coisas somos obrigados a observar? Somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da igreja. 470. Somos obrigados a obedecer à igreja? Sim. Somos obrigados a obedecer à igreja porque o próprio Jesus Cristo foi quem nos ordenou e porque os preceitos da igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. 471. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja? Começa geralmente com o uso da razão. Atingiu o uso da razão a criança, basicamente, trocando em miúdos aqui, usando uma linguagem bem coloquial, discernir o certo do errado. A ter essa... que a verdade existe. Discernir o certo do errado, é isso aí. 7.2. É pecado transgredir um preceito da igreja? Com advertência plena, ou seja, com a plena consciência, né, de que existe esse preceito da igreja, de que você é obrigado a obedecê-lo e você o faz, sim, é pecado grave. 473. Quem pode dispensar um preceito da igreja? Apenas o Papa ou quem dele receber autoridade para tal. Agora, 474. Quantos e quais são os preceitos da igreja? São 5. Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. 2. Confessar-se ao menos uma vez no ano. 3. Comungar ao menos pela Páscoa. 4. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. 5. Praticar dízimos segundo o costume. Do primeiro preceito da igreja. O que nos manda o primeiro preceito da igreja? Ouvir missa aos domingos e festas de guarda. Manda-nos também assistir com devoção à Santa Missa, os domingos e outras festas. 476. Qual é a missa a que a igreja deseja que se assista nos domingos e em outras festas de preceito? A missa a que a igreja deseja que, sendo possível, se assista nos domingos e em outras festas de guarda é a missa paroquial. 477. Por que recomenda a igreja aos fiéis que assistam à missa paroquial? Primeiro, porque a fim de que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam para orar juntamente com o pároco, que é o seu chefe espiritual. 2. A fim de que os paroquianos participem do santo sacrifício da missa, que é aplicado principalmente por eles. 3.
a fim de que ouçam as verdades do Evangelho que os párocos têm obrigação de expor na Santa Missa. 4. A fim de que conheçam as prescrições e avisos que se dão na estação da referida missa. 478. O que quer dizer domingo? Quer dizer o dia do Senhor, isto é, o dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. 479. Por que no primeiro mandamento da igreja se faz menção especial no domingo? No primeiro mandamento da igreja se faz menção especial no domingo porque é ele o principal dia de festa entre os cristãos. 480. Que outras festas institui a igreja? A de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. 481. Por que instituiu a igreja outras festas de Nosso Senhor? Em memória o fez, porque o fez em memória de seus divinos mistérios. 482. Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem, dos santos e dos anjos? Primeiro, em memória das graças que Deus lhes fez e para agradecer a bondade divina. Segundo, a fim de que os honremos, imitemos os seus exemplos e alcancemos o auxílio de suas orações. Do segundo preceito da igreja, que nos manda a igreja com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez por ano. Manda que todos os católicos que atingiram o uso da razão que recebam pelo menos uma vez no ano o sacramento da penitência, que é a confissão dos pecados. Qual o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? 484. O tempo mais próprio é a quaresma, segundo o uso induzido e aprovado em toda a igreja. 485. Por que diz a igreja que nos confessemos ao menos uma vez a cada ano? Para dar a conhecer o seu desejo de que nos aproximemos deste sacramento com mais frequência. 486. É, pois, útil confessarmos-nos com frequência? Sim, muito útil. Sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento do pecado mortal quem se confessa raras vezes. 487. Satisfaz este segundo preceito com uma confissão sacrílega? Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfará o preceito, porque a intenção da igreja é que se receba esse sacramento para a nossa santificação. Confissão sacrílega, basicamente, um exemplo que pode ser dado aqui é a omissão, né? Omitir, né? Esconder pecados, e o segundo, que para mim é o maior sacrilégio de todos, revelado inclusive pelo Sagrado Coração de Jesus, é não confiar que Deus perdoa qualquer tipo de pecado, mesmo que eles sejam mais vermelhos do que o próprio sangue. Essa é uma confissão sacrílega, porque se comete um pecado contra a autoridade de Deus, nosso Senhor, contra a sua grandeza, a sua beleza, a sua caridade, a sua bondade. Entendeu? Se duvida, se põe em dúvida. Esses são alguns elementos da confissão sacrílega. Então, avançando, do terceiro preceito da igreja, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, número 488. A igreja, neste preceito, nos obriga que quando chegarmos, todo católico chegar à idade da razão, à idade do discernimento, receba todos os anos a Santíssima Eucaristia durante o tempo pascal e, de preferência, na própria paróquia. 489. Qual o tempo útil no Brasil para satisfazer o preceito da comunhão pascal? Vai do dia 2 de fevereiro, festa da purificação de Nossa Senhora e da apresentação do Menino Jesus no templo, ao dia 16 de julho, comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Isso aqui
é o calendário da tradição, ok, pessoal? Não é o calendário do pós-concílio do pós-concílio Vaticano II, tá? Esse é o nosso calendário. Por isso que a gente quase não tem, nós não temos mais missas, entendeu? Nós não temos mais, em alguns lugares praticamente não tem. Mas hoje, com o advento da internet, você tem acesso à missa no rito tradicional e você pode perfeitamente seguir, né, o ano litúrgico da tradição, né, através das lives, das missas ao vivo que são transmitidas. Graças a Deus por isso, né? Então, avançando. Somos obrigados a comungar em alguma outra ocasião fora do tempo pascal? Sim, claro. Né? Sobretudo em perigo de morte. 491. Por que se diz que devemos comungar ao menos pela Páscoa? Porque a Igreja deseja vivamente que não somente na Páscoa, mas com muita frequência nos aproximemos da Sagrada Comunhão, que é o alimento divino da alma. 492. Satisfaz esse preceito com a comunhão sacrílega? Não, não satisfaz. Porque a intenção da Igreja é que receba esse sacramento com o fim para o qual foi instituído, isto é, para a nossa santificação. Então, uma comunhão sacrílega, por exemplo, para cumprir por exemplo, uma exigência, entre aspas, né, social, ok? Todo sacramento deve ser recebido com as devidas disposições. Do quarto preceito da Igreja, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. O quarto preceito da Igreja, né, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja, ordeno que jejuemos e nós abstemos de carne na quinta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne em todas as sextas-feiras do ano. Esta abstinência pode ser comutada por outra obra pia, a juízo do bispo. Até hoje, pessoal, faz um país rápido aqui, hoje você tem vários coaches, hoje você tem várias pessoas, hoje, né, dentro desse grande contexto de autoajuda, de melhora da sua condição de saúde humana, dentro dessa coisa do empreendedorismo, hoje se tem coaches, hoje pessoas ensinando você a enriquecer, etc. E isso passa pela disciplina, né? Então, de quem que eles copiaram isso? Uma vida disciplinada, uma vida onde seus instintos, as suas paixões, elas são dominadas, controladas, ajustadas. É uma vida que tem realmente o condão, né, a alta probabilidade, porque tudo depende da providência divina, tudo depende, em última instância, de Deus Nosso Senhor, mas é uma vida que tende a dar certo, pelo menos nesse momento temporal, nesse estado de vida que nós estamos. Entendeu? Então não é nada demais a gente falar do jejum. O jejum hoje é uma coisa que eleva, né, que traz à tona o que de melhor, né, há no ser humano. O jejum fala-se hoje, o jejum de dopamina, inclusive, né? O problema do perigo, né, de redes sociais, etc. Quer dizer, tem tudo a ver, né? Você vê que a Igreja Católica era só na frente disso, não poderia ser diferente, porque é Deus mesmo que fala através da Santa Madre Igreja. Então, essa questão do jejum nada mais é do que você se disciplinar e se autodominar. É por aí. Então, 495. Nos dias de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento? Bom, depende, né, da situação. Pensa num jovem, adolescente, numa pessoa doente, numa pessoa idosa. Isso vai do bom senso, né? Vai do bom senso. A igreja não quer que você fique doente. O objetivo aqui do preceito não é que a pessoa agrave a própria situação. Então tem que ter bom senso nisso daqui, né? Então fica muito a questão aqui da orientação do pároco, né, e do próprio
do próprio penitente, do próprio católico, da própria pessoa, escolher o que for melhor. Entendeu? Existem pessoas que conseguem fazer um jejum a pão e água, ou apenas água, por 24 horas. Existem pessoas que não conseguem. Então, cada um é cada um. Né? Aqui, 496. Para que serve o jejum? Ele serve para nos dispormos melhor para a oração, olha aí. Para fazermos penitência dos pecados cometidos e para nos preparar, para nos preservarmos de cometer outros pecados. Você vê essa coisa do pecado da gula, é tão politicamente correto falar em gula hoje, a igreja, gula, olha quantas doenças. Nós temos uma epidemia de obesidade, de diabetes. Qualquer pessoa média hoje entende que não se deve comer demais, que se deve comer de forma adequada, de forma controlada, de forma saudável. Isso hoje está na moda, pessoal. Então, né, você vê que a igreja ela é uma mãe que cuida da gente. Tantas pessoas hoje passando por problemas decorrentes da obesidade, e vem aí a consequência, resistência à insulina, diabetes, etc., que estão procurando melhorar. E o jejum hoje é uma técnica aprovada que com 100% de efetividade na reversão do diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, no travamento das complicações decorrentes, né, do diabetes mellitus, da própria obesidade. Então, é por aí. O jejum é 100% positivo. É a sabedoria de Deus, né? É isso aí. 497. Quem é obrigado a jejuar? São obrigados a jejuar todos os cristãos, desde os 21 anos completos até os 60 começados. Se não estão dispensados ou excusados por legítimo impedimento, olha o que a gente comentou aqui, né? Se não estão desobrigados por legítimo impedimento, crianças, idosos, pessoas doentes, mulheres embaraçadas, né? Mulheres grávidas, etc. Várias questões, várias situações. Entendeu? Então, a abstinência começa a ser obrigatória a partir dos 14 anos. Só que é um preceito que ele não é de... Ele é relativo, tá? Ele pode ser relativizado. Ele não é de iuris et iuris, ou seja, direito absoluto. É iuris tanto, né? Então, é por aí, bom senso sempre. 498. Estão também dispensados de toda mortificação os que não estão obrigados a jejuar? Os que não estão obrigados a jejuar, nem por isso estão dispensados de toda mortificação, porque todos temos obrigação de fazer penitência. Então, você pode jejuar de... Por exemplo, se você tem um pecado venial que está sempre ali contigo, diuturnamente, ali agarrado de você como um carrapato, você pode jejuar dele. Hoje não se fala em jejum de dopamina, por exemplo. Você pode passar um dia sem olhar as suas redes sociais daquela forma que você olha só para se deleitar. Não é deixar de olhar lá a mensagem de WhatsApp da sua mãe, do seu filho e tal, do trabalho, etc. Não. Você pode se abster da dopamina, do deleite, né, ali da rede social, se você não puder fazer o jejum. Vamos lá. 499. Para que foi instituída a quaresma? Foi instituída a fim de que pudesse imitar, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo observou no deserto, de modo a nos prepararmos, por meio da penitência, para celebrar santamente a festa da Páscoa. 500. Qual o fim do jejum do Advento? Para quê? Para que serve? Qual o objetivo? Ele foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. 501. Para que foi instituído o jejum das 4 têmporas? Né? O jejum das 4 têmporas foi instituído para consagrar cada uma das 4 estações do ano com a penitência de alguns dias, para pedir a Deus a conservação dos frutos da terra, para lhe dar graças pelos frutos já concedidos,
para lhe pedir que dê à sua igreja santos ministros, que são ordenados nos sábados das 4 templos. Você vê que a igreja ela trabalha no sentido de criar uma interação ótima, uma interação perfeita, né, entre a sã doutrina, né, os mandamentos da lei de Deus e a vida real do ser humano sobre a face da terra. Isso é uma espécie de culto. Hoje, infelizmente, com essa realidade libertária que tanto nos atrapalha, né, o ser humano apostatou basicamente da fé e hoje já não dá graças a Deus por nada. Nós estamos, de alguma forma, vamos dizer assim, emancipados, vamos dizer assim, de Deus. É uma sociedade que vive emancipada, que prescinde, que não precisa mais de Deus, né? A técnica, o avanço da ciência. Só que, na realidade, se você for analisar profundamente o que vem acontecendo, né, profundamente, pouco a ciência pode nos ajudar. Você vê, por exemplo, uma lição interessante, né, que não é necessário nem que se alongue demais, porque a aula já vai longa, porque eu tomei a decisão de fazer esse capítulo de uma vez só, para que pudéssemos entrar mais detalhadamente nos demais. Mas a pandemia trouxe uma lição para a gente, né, tremenda. Quem somos nós? O mundo se prostrou diante do vírus, do coronavírus. Isso é uma realidade. E até hoje a pandemia está aí firme e forte, trazendo os seus, junto com ela, trazendo junto com elas as suas preocupações. Então, fechando aqui o parênteses, 502, para que foi instituído o jejum das vigílias? Foi instituído a fim de nos prepararmos para celebrar santamente as festas principais. 503, que nos proíbe a Santa Igreja nos dias de jejum e abstinência. Isso é importante. Quando a pessoa não está legitimamente dispensada, deve, no dia de jejum e abstinência, tomar uma só refeição plena, podendo fazer 2 outras pequenas, uma pela manhã e outra à tarde, que evite grave dano, como, por exemplo, uma forte dor de cabeça. Nos dias de abstinência, proíbe o uso de carne e do caldo de carne. Tá vendo, pessoal? É isso aí, cara. Quem quiser entregar algo mais a Deus, por amor, dependendo da sua situação espiritual, se você está muito enrolado, digamos assim, né, com pecados mortais, recorrentes, com pecados veniais que passaram a fazer parte do dia a dia, você pode oferecer a Deus esse sacrifício maior, que é um jejum de pão e água. Mas a igreja não prega nada demais, é pegar o autocontrole. Todo mundo, qualquer coach hoje pegou essa coisa da igreja católica e imita a igreja católica, ensinando a pessoa a ter disciplina. Essa questão, por exemplo, dessa coisa da estética, da beleza, hoje que é o carro-chefe que arrasta, que impulsiona os interesses humanos, né? Beleza, shape, etc. e tal, né? As pessoas têm que ter disciplina para alcançar determinados resultados. Entendeu? Só que aqui se faz por amor a Deus. E o bônus, né, que o católico tem ao jejuar, ao fazer penitência, é receber, né, essa disciplina, se fortalecer. Eu costumo dizer, na minha pouca experiência aqui, humildemente, que o pecado nos torna fracos, né, para enfrentar os problemas. Né? Tem aquela parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você constrói a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Porque tempestade, tormenta sempre vem para qualquer um. Então, se você constrói, através da penitência, da disciplina, que a Santa Madre Igreja ensina, a sua casa, isso é construir a casa sobre a rocha. E quando vir o terror, a dor, o problema, você está forte, você está preparado para minimamente resistir a isso com a graça de Deus, evidentemente. É por aí. 504.
Por que a igreja quer que nos abstenhamos de comer carne nas sextas-feiras? A fim de que façamos penitência todas as semanas, e sobretudo nas sextas-feiras, em honra da paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Do quinto mandamento, do quinto preceito da igreja, pagar dízimos segundo o costume. Aqui observa-se o quinto preceito, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio de Deus, que Deus tem sobre todas as coisas, e para sustentar os ministros do altar. Então, você tem duas situações: a questão do culto de latria, reconhecendo a soberania absoluta de Deus, nosso Senhor, sobre toda a sua criação, e o produto decorrente do trabalho que é feito no bojo, no âmbito dessa criação, e para sustentar o culto. Não para sustentar luxo, mas para sustentar materialmente aqueles que decidiram, por amor a Deus, de viver no trabalho, no desenrolar do trabalho de cura das almas. É isso aí. Então, capítulo 5º, finalizando aqui, dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos evangélicos. 506. O que vem a ser os deveres do próprio Estado? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. É aquilo que você tem que fazer pelo que você é. Quem é você? Pai, mãe, você é um policial, você é um magistrado, você é um político, você é um comerciante, você é um gari, você é um pedreiro, quem é você? É o filho, você é um genro, você é um empregado, um colaborador, quem é você? Então, existem deveres que você tem que observar, entendeu? Então, entende-se por deveres do próprio Estado aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. 507. Quem impôs os diversos estados e seus deveres particulares? Foi o próprio Deus, que impôs, que estabeleceu aos diversos estados os deveres particulares, porque estes derivam de seus divinos mandamentos. 508. Explicar-me com algum exemplo como os deveres particulares derivam dos 10 mandamentos. Bom, no quarto mandamento, sobre o nome de pai e mãe, entende-se também todos os nossos superiores. Assim, deste mandamento derivam todos os deveres de obediência, de amor, de respeito, dos inferiores, dos subalternos, uma hierarquia, para com seus superiores, e todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre os seus inferiores. Os nossos superiores também têm deveres para com os seus subalternos, respeito, cooperação, paciência, enfim. Porque existe uma relação simbiótica, uma relação sinalagmática entre a autoridade e aqueles que estão sob essa autoridade e vice-versa. Aí, isso observado, de acordo com o que preceitua a Santa Amada Igreja, vai desaguar na estabilidade. Ok? É isso. 509. De que mandamentos derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes? Os deveres de fidelidade, de sinceridade, de justiça, de equidade que eles têm, derivam do 7º, do 8º e do 10º mandamentos, que proíbe toda e qualquer fraude, injustiça, negligência e duplicidade. 510. De que mandamento derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus? Derivam do 2º mandamento, que manda cumprir os votos e as promessas feitas a Deus, uma vez que essas pessoas se obrigaram dessa forma à observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Dos conselhos evangélicos, 511,
O que são os conselhos evangélicos? São alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para se chegar à perfeição cristã. 512. Quais são os conselhos evangélicos? São eles: pobreza voluntária, tá? Você é pobre se você quiser. Se você quiser ser pobre, você pode abrir mão do gozo, né, de bens materiais. Né? Tendo muito cuidado com isso daqui. Se você quiser, Deus não obriga você a ser rico, ter meios, ter bens materiais, não é pecado. Eu já falei isso aqui várias vezes e repito, não é pecado ter dinheiro. Tá? O que é pecado é você fazer do dinheiro a única e exclusiva, total e absoluta razão de viver. E isso é provado, demonstrar que isso é um mal. E esse mal ele é demonstrado pelo próprio senso comum, pela própria razão, pela própria lógica. Né? O vazio que os bens materiais eles te dão. É preciso ter algo mais. Né? Os bens materiais são meios para se chegar a finalidades, a fins, a objetivos, e não um fim em si mesmo. Então, a pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência inteira em tudo que não seja pecado. Essa questão da castidade também é voluntária. Tá? Bom, acho que ficou claro isso aqui. 513. Para que servem os conselhos evangélicos? Para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna da alma. 514. Por que os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos? Olha aqui, galera, a questão da disciplina hoje. Né? Hoje se prega como modelo e objetivo de vida o sucesso material. Né? Você é feliz, é bem-aventurado, né? Você é abençoado por ser rico, por ser popular, ser admirado, etc. Tá? Então você vê que isso não é a finalidade em si. Ser admirado, ter o seu valor reconhecido, isso não é importante porque você não pode viver de querer ter reconhecimento, porque o mundo ele é injusto nesse sentido. Então, ter ou ser reconhecido é uma consequência daquilo que você faz. Entendeu? Então, os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos porque nos ajudam a desapegar o coração do amor exacerbado, idólatra, né, aos bens terrenos, aos prazeres e às honras. E assim nos afastam dos pecados, né, mais graves e nos torna mais livres, torna, digamos assim, a alma mais leve, para que no momento da transição, no momento da passagem para o estado de termo eterno, nós não tenhamos bagagens inúteis para carregar. Né? Pois muito bem, pessoal, ficou um pouco longo aqui o vídeo, mas vocês podem consultar ele em parte, né? Vocês vão seguindo a sequência que eu vou sempre dizendo onde vocês estão. Chegamos aqui ao final, né, dessa exposição, né, da 19ª aula, né? Me permitam dizer que é aula, né? Mas, né, com permissão de vocês, vamos aqui fazer nossas orações para fecharmos aqui esse tema, né, dos mandamentos da lei de Deus e dos mandamentos da Igreja, Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Amém. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santo Eudécio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Então, pessoal, obrigado. Até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima aula. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima.